A humanidade corrupta deve receber a salvação da encarnação de Deus. É um aspecto da verdade que o homem deve compreender com urgência. Sim. A humanidade corrupta está mais necessitada da salvação do Deus encarnado. Essa passagem da palavra de Deus explica totalmente o significado da salvação da humanidade corrupta pela encarnação de Deus. Por causa da vinda de sua segunda encarnação, Deus lhes perdoou e mostrou misericórdia para com vocês. Que a encarnação de Deus para fazer a obra de julgamento nos últimos dias demonstra seu imenso amor. Antes, como não conhecíamos a encarnação de Deus, julgamos e resistimos a ele de várias formas. Isso mesmo. Deixando transgressões e arrependimentos. Tem razão. Agora, no entanto, com as palavras de Deus Todo-Poderoso e a comunhão de vocês, entendemos um pouco da verdade da encarnação. Graças a Deus. O que nos fez ver a importância de conhecer a encarnação de Deus. Tem razão. Muito Isso mesmo. E isso influi diretamente em se seremos ou não salvos e no nosso destino final. Ontem à noite eu li as palavras de Deus Todo-Poderoso. A humanidade corrupta está mais necessitada da salvação do Deus encarnado. Acho essa uma fantástica passagem da palavra de Deus. Graças a Muito Deus. importante. A humanidade corrupta deve receber a salvação da encarnação de Deus. É um aspecto da verdade que o homem deve compreender com urgência. Sim. Compartilhe um pouco mais sobre isso, para Isso que mesmo, todos exatamente. entendamos esse aspecto da verdade. Com certeza. Compartilhe um pouco mais sobre isso. Para mim, há pouca diferença entre a obra feita por Deus encarnado e a feita pelo povo que Deus usa. Temos que investigar esse aspecto da verdade? Alguns adeptos espirituais e exegetas também escrevem livros. Se Deus os emprega, eles também podem salvar a humanidade. Certo. Tem razão. Amém. Irmão Tal, desculpe, mas está equivocado. Há muitos adeptos espirituais e exegetas. Se eles realmente podem fazer a obra de salvar a humanidade, por que ainda não fizeram? Não é verdade? Isso mesmo. Se os livros que eles escreveram eram realmente a verdade, então por que razão eles mesmos não foram salvos? Ele tem razão, não tem? Faz sentido. Além disso, quantas pessoas que leram os livros deles foram salvas? Tenha um pouco de respeito pelos fatos quando falar. É. Sim. É preciso ter muito cuidado. E tirar muita humildade. Tudo bem, acalmem-se todos. A questão sobre o motivo de só a encarnação de Deus poder salvar a humanidade, eu acredito que seja uma questão muito importante para todos. É mesmo. É verdade. Irmão Lu, pode continuar a comungar? Tudo bem. Tudo bem. Vamos? É claro. A humanidade corrupta está mais necessitada da salvação do Deus encarnado. Essa passagem da palavra de Deus explica totalmente o significado da salvação da humanidade corrupta pela encarnação de Deus. Vamos ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: é justamente porque Satanás corrompeu a carne do homem e que o homem é aquele que Deus pretende salvar, que Deus deve assumir a carne para lutar contra Satanás e ser pessoalmente o pastor que conduz os homens. Somente isso é que beneficia sua obra. A carne do homem foi corrompida por Satanás, mas profundamente cegada e seriamente ferida. A razão mais fundamental pela qual Deus trabalha pessoalmente na carne é porque o objeto de sua salvação é o homem, que é da carne, e porque Satanás também usa a carne do homem para atrapalhar a obra de Deus. A luta contra Satanás é, na verdade, a obra da conquista do homem, ao mesmo tempo que o homem é também o objeto de salvação de Deus. Dessa maneira, a obra do Deus encarnado é essencial. Satanás corrompeu a carne do homem. O homem tornou-se a personificação de Satanás, o objeto a ser derrotado por Deus. Assim, a obra de lutar contra Satanás e salvar a humanidade ocorre na Terra. E Deus deve tornar-se humano para poder lutar contra Satanás. Essa é uma obra da maior praticidade. Mengfu, pode ler? Claro. A carne do homem foi profundamente corrompida. Tem se tornado algo que se opõe a Deus, que se opõe abertamente e nega a existência de Deus. Essa carne corrupta é simplesmente intratável demais.
E nada é mais difícil de lidar e mudar do que o caráter corrupto da carne. Satanás entra na carne do homem para provocar perturbações, usa a carne do homem para perturbar a obra de Deus, prejudicar o plano de Deus. Desta forma, o homem se tornou Satanás e o inimigo de Deus. Sim. Para que o homem seja salvo, deve primeiro ser conquistado. É por causa disso que Deus enfrenta o desafio e vem na carne para fazer a obra que ele pretende fazer e lutar contra Satanás. Seu objetivo é a salvação da humanidade que foi corrompida e a derrota e a aniquilação de Satanás, que se rebela contra ele. Ele derrota Satanás por meio de sua obra de conquista do homem e, simultaneamente, salva o homem corrupto. Dessa forma, Deus resolve 2 problemas de uma vez. Quando Deus está operando na carne, ele está realmente lutando contra Satanás na carne. Quando ele opera na carne, ele está fazendo sua obra no reino espiritual e torna toda a sua obra no reino espiritual real na terra. Quem é conquistado é o homem, que é desobediente a ele. Aquele que é derrotado é a corporificação de Satanás. Claro, ele também é o homem, que é o inimigo dele. E aquele que é finalmente salvo também é o homem. Assim sendo, é ainda mais necessário para ele tornar-se um homem que tem um invólucro de criatura, para que seja capaz de ter uma luta real contra Satanás, conquistando o homem que é desobediente a ele e possuidor do mesmo invólucro que ele, e salvar o homem que é do mesmo invólucro que ele e que foi ferido por Satanás. Seu inimigo é o homem, o objeto de sua conquista é o homem, e o objeto de sua salvação é o homem que foi criado por ele. Ele deve tornar-se homem e, desse modo, sua obra torna-se mais fácil. Ele é capaz de derrotar Satanás e conquistar a humanidade e, mais ainda, é capaz de salvar a humanidade. A palavra de Deus Todo-Poderoso é sagaz. Sem dúvida, é sagaz. Pela palavra de Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que a humanidade corrupta deve ser salva pela encarnação de Deus. Porque a carne do homem foi completamente iludida e corrompida por Satanás. Toda a humanidade vive sob o domínio de Satanás. Ela não distingue entre o bem e o mal, o belo e o feio. Não sabe a diferença entre o positivo e o negativo. Ela vive de acordo com a filosofia, a lei e a natureza de Satanás. É arrogante, hipócrita, imprudente e bárbara. Os homens são incorporações de Satanás. E se degeneraram conspirando com Satanás para resistir a Deus, mas não percebem isso. Deus é o Criador, só Ele conhece plenamente a verdadeira natureza da humanidade. E até que ponto ela foi corrompida. E só Deus sabe como expor e dissecar a natureza satânica e o caráter corrupto do homem. Só Ele sabe dizer ao homem como viver e agir como homens. E só Ele pode conquistar, purificar e salvar a humanidade por completo. Além de Deus, nenhum homem criado enxerga a essência da corrupção do homem. E não pode dar a verdade de como agir como homens. Então, se Deus deseja arrancar a humanidade profundamente corrupta das garras de Satanás e salvá-la, é somente essa encarnação de Deus proferir pessoalmente a verdade e os caracteres de Deus. E disser ao homem todas as verdades que ele deve possuir. Permitindo que o homem compreenda a verdade, conheça Deus e enxergue as tramas cruéis e as várias falácias de Satanás. Só assim os homens abandonarão e rejeitarão Satanás e retornarão para diante de Deus. Além disso, a obra da encarnação de Deus expõe todo tipo de homem. Porque os homens são arrogantes e se recusam a ceder. Quando Deus encarna para proferir a verdade, os homens invariavelmente respondem com seus conceitos, resistência e guerra. Como tal, a verdade da resistência e da traição da humanidade corrupta face a Deus está totalmente exposta. E Deus conduz o julgamento do homem com base na corrupção que ele revela na sua natureza. Só assim a conquista, a purificação e a perfeição de Deus para a humanidade podem ser realizadas sem problemas. No julgamento, pelas palavras de Deus, o homem é gradualmente conquistado e purificado. Quando é plenamente conquistado, o homem obedece ao Deus encarnado. Aceita e obedece ao julgamento e o castigo de Deus e vivencia a obra dele. Ele resolve buscar a verdade e nunca mais vive
pela filosofia e as regras de Satanás. Quando o homem viver plenamente de acordo com a palavra de Deus, então Deus terá derrotado Satanás. E o homem corrupto serve como despojo de sua vitória contra Satanás. Em essência, Deus arranca a humanidade corrupta das garras de Satanás. Sim, Verdade. graças a Deus. Só a obra de Deus encarnado tem um efeito assim. Tem razão. Tem Na razão. obra de Deus. É Muito isso bem mesmo. falado. Essa é a necessidade absoluta de Deus encarnado para salvar a humanidade. É. E só o Deus encarnado conquista e salva a humanidade por completo. As pessoas que Deus utiliza são incapazes de fazer o trabalho de redimir e salvar a humanidade. É. Agora isso ficou um pouco mais claro. Sim. Satanás corrompe o homem porque lhe falta a capacidade de distinguir. O melhor modo de Deus salvar a humanidade de Satanás é com uma interação prática e real com o homem, face a face, para proferir a verdade, a fim de julgar e expor o homem. Só assim Deus conquistará o homem, fará com que retorne para diante dele e obedeça a sua obra. É isso mesmo. Só encarando a palavra de Deus, o homem receberá o julgamento, a purificação da sua palavra face a face e vivenciará a sabedoria de Deus. Graças a Deus. Só assim o homem se prostrará diante de Deus, o reverenciará no seu coração e se arrependerá diante a ele. E só então vai obedecer a obra de Deus e se aperfeiçoar. Verdade. A encarnação de Deus que vem para salvar a humanidade é, de fato, o modo mais eficaz. Se Deus usasse o homem para fazer sua obra, nunca conseguiria um efeito assim. Você está certo. Verdade. Sim. A real interação de Deus encarnado com o homem expõe o homem pelo que ele é. Expõe a rebelião, a resistência do homem e sua natureza e essência. Além disso, os conceitos, ilusões e noções do homem se tornam evidentes. É verdade. Deus profere tantas verdades, visando a corrupção do homem para julgá-lo e purificá-lo. Sim. Essa é a melhor forma para Deus salvar a humanidade. Sim, tem razão. A obra de Deus de encarnar para salvar a humanidade é muito prática. Ele está certo. Sim. Somente se Deus encarnar e vier operar entre os homens, proferindo a verdade para enfrentar a corrupção, a natureza e a essência do homem, o homem pode ser purificado e salvo. Sim. Certo. A encarnação de Deus é o que nós, humanos corrompidos, mais precisamos. Com certeza. verdade. Se apenas acreditarmos em Deus dos altos céus e só entendermos e falarmos sobre as teorias vazias do mundo religioso, nunca conheceremos Deus. Sim. E nós nunca seremos salvos por Ele. Tem razão. Está certo. É. Tem razão. O homem corrupto precisa mesmo que Deus encarne para julgá-lo e purificá-lo pessoalmente, se quiser ser salvo. Eu concordo com ele. Na interação entre Deus encarnado e o homem, ele faz o homem entender e conhecê-lo face a face. Pois quem realmente busca a verdade aceita o julgamento e a purificação de Cristo dos últimos dias. E naturalmente obedece a Deus e sente o amor por ele em seu coração. Ele será plenamente resgatado do domínio de Satanás. Não é esse o melhor modo para Deus salvar e aperfeiçoar a humanidade? Pra mim parece bom. Eu acho que sim. Como Deus está encarnado, temos a chance de ficar face a face com Ele e vivenciar sua verdadeira obra. E temos a chance de receber a palavra exata de Deus e ser guiado e regado por Ele, de modo a confiar e obedecer a Deus e amá-lo de verdade. Isso sim. Se Deus não se tornasse carne para fazer a obra da salvação da humanidade, esse efeito prático não seria alcançado. Vamos ler mais passagens da palavra de Deus Todo-Poderoso. Abram na página 1357. Deus Todo-Poderoso diz: a melhor coisa a respeito de sua obra na carne é que ele pôde deixar palavras e exortações precisas, sua vontade exata para a humanidade, para aqueles que o seguem, de modo que, posteriormente, seus seguidores possam transmitir de maneira mais precisa e concreta toda a sua obra na carne. E sua vontade para toda a humanidade, aqueles que aceitarem esse caminho. Isso sim. Somente a obra de Deus na carne, no meio dos homens, verdadeiramente cumpre o fato de Deus estar e viver junto com o homem. Somente essa obra preenche o desejo do homem de
contemplar o rosto de Deus, testemunhar a obra de Deus e ouvir a palavra pessoal de Deus. Deus é muito bom. Essa é a palavra do Senhor Jesus. A obra que é de maior valor para o homem corrupto é aquela que fornece palavras precisas, metas claras a serem seguidas e que podem ser vistas e tocadas. Somente obras realísticas e orientações oportunas são adequadas ao gosto do homem. Somente uma obra verdadeira pode salvar o homem de seu caráter corrupto e depravado. Isso pode somente ser alcançado pelo Deus encarnado. Somente o Deus encarnado pode salvar o homem de seu caráter anteriormente corrupto e depravado. Portanto, a humanidade corrupta está mais necessitada da salvação do Deus encarnado. E necessita ainda mais da obra direta do Deus encarnado. A humanidade necessita que o Deus encarnado a pastoreie, a apoie, a regue, a alimente, a julgue e castigue. Ela necessita de mais graça e uma redenção maior do Deus encarnado. Somente o Deus na carne pode ser o confidente do homem, o pastor do homem, a ajuda sempre presente do homem. Tudo isso é a necessidade da encarnação hoje e em tempos passados. Quando Deus se tornar carne para salvar a humanidade corrupta, Ele poderá usar a língua dos homens para transmitir claramente à humanidade as exigências de Deus, sua vontade e caráter, e tudo o que Ele tem e é. Dessa forma, o homem entenderá a vontade de Deus com muita clareza. Saberá o que Deus quer e a forma como deve praticar. Ele também pode ter uma compreensão e um conhecimento práticos de Deus. Assim como na Era da Graça, Pedro perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Mateus 18, 21. Na mesma hora, Jesus respondeu: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. A partir disso, vemos que o Senhor Jesus, encarnado, alimentou e apoiou os homens aonde quer que ele fosse, suprindo-o do modo mais prático e claro. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso encarnou entre os homens, proferindo a verdade para resolver a situação real do homem, mostrando os caracteres de Deus e tudo o que ele tem é, para apoiar e suprir a humanidade, apontando todas as imprecisões e falácias dentro da crença do homem em Deus. Informando o homem da vontade de Deus e suas exigências, dando aos homens o sustento mais prático e preciso para a vida. Por exemplo, quando nos rebelamos e resistimos a Deus sem saber disso, sua palavra nos expõe e nos julga também. E assim vemos na palavra de Deus como nossa natureza satânica vai contra Deus. Quando seguimos Deus visando ao ganho pessoal de forma hipócrita, Deus expõe nossas imperfeições e nos diz quais crenças nós devemos manter como seguidores de Deus. Quando nos equivocamos quanto a Deus na vivência de seu julgamento, a palavra de Deus nos lembra das intenções sinceras com as quais Ele salva e julga a humanidade, resolvendo nossos mal-entendidos em relação a Deus. Todos os escolhidos de Deus vivenciaram profundamente como o Deus encarnado constantemente nos ajuda e nos supre, para não precisarmos sair para buscar, ler mais a palavra de Deus Todo-Poderoso, para sermos alimentados e regados pelas práticas de Deus. Pela palavra que Deus profere, temos uma verdadeira compreensão da vontade dele, seus caracteres, e tudo o que ele tem é. E com tudo isso, nós sabemos como agir em prol de uma vida realmente correta e perceber as ignóbeis tramas de Satanás, vendo claramente como fomos plenamente corrompidos pelo Satanás e assim, lentamente abandonar nosso pecado e a obscura influência de Satanás. Como resultado, nossa disposição de vida muda e escolhemos o caminho certo, vivendo a realidade da verdade. A encarnação de Deus tornou tudo isso realmente possível. Graças a Deus. Pela palavra de Deus Todo-Poderoso e o testemunho de vocês, vejo que o homem corrupto precisa mesmo da salvação de Deus encarnado. Sim, eu concordo. Se Deus não encarnasse como homem para operar
entre todos nós, a humanidade não seria guiada de forma direta e prática, nem seria suprida de vida por Deus. É isso mesmo, sim. Na sua época, o Senhor Jesus interagiu com o homem face a face, guiando a humanidade rumo à verdade e suprindo a vida. Deus Todo-Poderoso dos últimos dias também fala face a face com o homem assim, para suprir e alimentar o homem e resolver seus problemas na prática. Ele expõe a corrupção, tratando e podando em resposta à rebelião do homem. Tem razão. E informando diretamente a humanidade das vontades de Deus. Graças a Deus. Verdade. É um modo de exercer a fé e de vivenciar a obra de Deus. Graças a Deus. Somente sendo encarnado para julgar e purificar o homem, Deus salvará a humanidade. Amém. O homem é a criação de Deus. Só Deus ama e salva o homem como ele faz. Graças a Deus. A encarnação de Deus como Filho do homem para fazer obra de salvação é uma grande manifestação do amor de Deus. Isso. Quanto tormento Deus suporta na encarnação e na salvação da humanidade. Deus enfrenta a resistência, a rebelião, os conceitos do homem. Está claro que o amor de Deus pelo homem é grandioso e profundo. Exatamente. Sim, mas não é nada fácil aceitar o Deus encarnado. Quando o Senhor Jesus veio, ele não foi crucificado. Os que realmente aceitaram o Senhor Jesus eram definitivamente amantes da verdade. Quanto estudo e investigação eles devem ter feito? Em sua encarnação para salvar a humanidade, Deus se sacrificou bastante. A salvação da humanidade por Deus não é uma tarefa fácil. Sim. Desde que encarnou, Deus proferiu muitas verdades. Se ainda não o aceitamos, então somos muito rebeldes. Somos. É só uma incapacidade cega de reconhecer Deus. Sim, eu concordo. Atenção. Deus encarnou para fazer a obra e proferir sua palavra, para que o homem obtenha o modo mais prático de se suprir e sustentar. Mesmo o homem, tendo muitos conceitos quanto à obra de julgamento de Deus encarnado, ele trouxe ao homem o caminho da vida e a salvação eterna. Isso mesmo. E o homem passou a depender dele. Isso mesmo, claro. Vamos ler outra passagem da palavra de Deus Todo-Poderoso. Sim. Irmão Lu, podemos também ler a palavra de Deus Todo-Poderoso? Claro. Que ótimo. Vamos todos? Vamos lá. Meu irmão, esse é o dia pelo qual esperávamos. Muito obrigado. Nós também queremos ler a palavra de Deus Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, estávamos preparados o tempo todo. Eu vou buscá-las. Com licença. Aqui está. Muito bom. Parece tudo muito bom. Para você. É verdade, não é mesmo? Essa é para você. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Aqui está. Sim. Vamos todos ler a palavra. Não é maravilhoso? Irmãos e irmãs, leiam a palavra de Deus Todo-Poderoso. Abram na página 1347. Deus Todo-Poderoso diz: não há como imaginar ou mensurar a obra que ele faz na carne, pois sua carne é diferente de qualquer carne humana, embora o invólucro exterior seja semelhante. A essência não é a mesma. Sua carne produz entre os homens muitos conceitos a respeito de Deus. Entretanto, sua carne pode também permitir que o homem adquira muito conhecimento e possa até mesmo conquistar qualquer homem possuidor de um invólucro exterior semelhante. Pois ele não é meramente um homem, mas é Deus com a casca de um homem. E ninguém pode sondá-lo ou entendê-lo completamente. Embora a maioria das pessoas tenham se tornado inimigas de Deus por causa dessa carne, quando ele conclui sua obra, aqueles que são contra ele não apenas deixarão de ser seus inimigos,
Mas, ao contrário, tornar-se-ão suas testemunhas. Eles tornar-se-ão as testemunhas que foram conquistadas por ele. Testemunhas compatíveis com ele e inseparáveis dele. Ele fará com que o homem saiba da importância de sua obra na carne para o homem. E o homem conhecerá a importância dessa carne para o significado da existência do homem. Conhecerá o seu verdadeiro valor para o crescimento da vida do homem. Mais ainda, saberá que essa carne tornar-se-á uma fonte de vida da qual o homem não suportará se afastar. Mesmo Deus tendo assumido a forma de um filho de um homem comum em sua encarnação, nos últimos dias para salvar e aperfeiçoar o homem, mesmo não tendo apresentado sinais de maravilhas e não ter possuído qualidades sobre-humanas, mesmo tendo sido alvo dos conceitos da negação, da resistência e da rejeição do homem. A verdade que Cristo profere e a obra de julgamento que ele exerce supriram o homem com a palavra de Deus e fez com que ele obtivesse a verdade e visse a manifestação de Deus. Claro. Embora não tenhamos visto a pessoa real de Deus, vimos seus caracteres inerentes e sua essência sagrada. É como se tivéssemos visto sua pessoa real. Vimos Deus entre nós na realidade e na verdade. Temos certeza de que fomos arrebatados para diante do trono. Graças a Deus. Vivenciando a obra de Deus face a face com ele e desfrutando o suprimento de água viva da vida que flui do trono. Amém. Tendo vivenciado a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, reconhecemos as intenções sinceras com as quais Deus salva a humanidade. E vimos que o preço que Deus paga e o sofrimento que suporta para salvá-la são grandiosos. Amém. Tudo que Deus faz por nós é a expressão de seu amor e visa a nossa salvação. Nós nos desprezamos por nossa antiga rebeldia e tolice. E passamos a amar e obedecer a Deus. Tendo vivenciado a obra de Deus, até agora todos notamos que as mudanças que vemos em nós mesmos são resultados da salvação de encarnação de Deus. Amém. Cristo dos últimos dias é a maior salvação da humanidade corrupta. Isso. Tem É razão. o único caminho ao conhecimento e ao recebimento do louvor de Deus. Amém. Amém. Vamos ler a outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Sim. Abram na página 1454. Deus Todo-Poderoso diz: Desta vez Deus vem para fazer a obra não em um corpo espiritual, mas em um corpo muito comum. Trata-se não somente do corpo da segunda encarnação de Deus, como também do corpo em que Deus retorna. É uma carne muito comum. Nele você não consegue ver nada de diferente dos outros, mas pode receber dele as verdades que jamais ouviu. Esta carne insignificante é a incorporação de todas as palavras da verdade de Deus, aquela que assume a obra de Deus nos últimos dias e expressão de todo o caráter de Deus para que o homem venha a conhecer. Você não desejava imensamente ver o Deus dos céus? Não desejava imensamente entender o Deus dos céus? Não desejava imensamente ver o destino da humanidade? Ele lhe contará todos esses segredos que nenhum homem tem sido capaz de contar-lhe. E ele lhe contará até as verdades que você não entende. Ele é a sua porta para o reino e seu guia rumo à nova era. A obra de Deus nos últimos dias é permitir que o homem veja o Deus dos céus vivo entre os homens na terra e possibilitar que ele venha a conhecer, obedecer, reverenciar e amar a Deus. E é por isso que ele voltou em carne pela segunda vez. Embora o que o homem veja hoje seja um Deus semelhante ao homem, um Deus com um nariz e 2 olhos, e um Deus comum.
No final, ele mostrará a vocês que sem a existência desse homem, os céus e a terra sofrerão uma tremenda mudança. Sem a existência desse homem, os céus escurecerão e a terra se transformará em caos, e a humanidade toda viverá em fome e pragas. Ele mostrará a vocês que sem a salvação do Deus encarnado nos últimos dias, Deus teria há muito tempo destruído toda a humanidade no inferno. Sem a existência dessa carne, vocês seriam os principais dos pecadores e cadáveres para sempre. Vocês devem saber que, sem a existência dessa carne, toda a humanidade enfrentaria uma inevitável calamidade. E seria difícil escapar de punição mais severa à humanidade por parte de Deus nos últimos dias. Sem o nascimento dessa carne comum, estariam todos em um estado em que não haveria nem vida nem morte, não importa como vocês as buscassem. Sem a existência dessa carne, hoje vocês não poderiam receber a verdade e se colocar diante do trono de Deus. Antes, seriam punidos por Deus devido a seus pecados atrozes. Vocês sabiam que, se não fosse pela volta de Deus em carne, ninguém teria chance de salvação? Que, se não fosse pela vinda dessa carne, Deus teria há muito tempo encerrado a Era Antiga? Assim sendo, vocês ainda conseguem rejeitar a segunda encarnação de Deus? Já que vocês podem se beneficiar tanto desse homem comum, então por que não o aceitariam prontamente? É somente por Deus ter encarnado como homem para fazer a obra de salvação na Terra que a humanidade existe até o dia de hoje. Verdade. Tem razão. Sim. Assim que a obra de salvação de Deus for concluída, grandes desastres cairão sobre a Terra. E a humanidade será afligida pelo maior cataclismo de todos os tempos. Com certeza. Se Deus não estivesse encarnado, o homem teria sido erradicado há muito tempo. Verdade. Nunca teríamos vivido por tanto tempo. É verdade. Irmãos e irmãs, vamos ler outra passagem da Palavra de Deus Todo-Poderoso. Abram na página 1456. Irmão Lu, eu leio essa passagem. Ótimo. Tudo o que vocês têm hoje é por causa dessa carne. É porque Deus vive em carne que vocês têm a chance de viver. Todas essas bem-aventuranças foram obtidas por causa desse homem comum. Não apenas isto, mas ao final todas as nações adorarão esse homem comum, darão graças e obedecerão a esse homem insignificante. Porque é ele quem trouxe a verdade, a vida e o caminho para salvar toda a humanidade, atenuar o conflito entre Deus e o homem, aproximar Deus e o homem e comunicar pensamentos entre Deus e o homem. Também é ele quem trouxe glória ainda maior a Deus. Um homem comum como esse não é digno de sua confiança e adoração? Uma carne assim comum não caberia a ser chamada de Cristo? Um homem comum assim não pode ser a expressão de Deus entre os homens? Não seria tal homem, que ajuda a humanidade a ser poupada do desastre, digno de seu amor e sustento? Se vocês rejeitarem as verdades proferidas pela sua boca e detestarem a sua existência em seu meio, qual será o destino de vocês? Vamos abrir na página 1457. Pode ler, por favor? Sim.
Sem a obra de Jesus, a humanidade jamais poderia ter descido da cruz. Mas sem a encarnação hoje, aqueles que descem da cruz jamais poderiam ser aprovados por Deus ou entrar na nova era. Sem a vinda desse homem comum, vocês jamais teriam a oportunidade ou seriam elegíveis para ver o verdadeiro semblante de Deus, pois deveriam ter sido destruídos há muito tempo. Por causa da vinda de sua segunda encarnação, Deus lhes perdoou e mostrou misericórdia para com vocês. De qualquer maneira, as palavras que tenho a deixar para vocês no final são estas. Esse homem comum que é Deus encarnado é de vital importância para vocês. Esta é a obra mais grandiosa que Deus já fez entre os homens. Com toda certeza. Tem muita sabedoria nessas palavras. Eu fui cego e ignorante. Não tinha conhecimento de Deus. Deus encarnado realiza sua obra e profere sua palavra para salvar a humanidade por completo. Para nos receber e levar ao seu maravilhoso destino. Isso, exatamente. O Deus Altíssimo se rebaixou ao humano para nos salvar. E eu não só não o acolho, como ainda anseio por Deus no céu. Ainda espero sermos arrebatados para o reino dos céus. Mas quanta arrogância! Quanto ao Deus encarnado, eu não só não enxergo como ele é amável e se rebaixou em segredo, mas ainda carrego noções dele, rejeitando e resistindo a ele. Como fui arrogante, como fui corrupto e como fui tolo. É verdade. Só agora eu finalmente entendi que a encarnação de Deus para fazer a obra de julgamento nos últimos dias demonstra seu imenso amor. Sem dúvida. Com certeza. É só aceitando a encarnação de Deus e sendo arrebatados para diante dele que todos nós esperamos ser salvos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda há esperança para a nossa salvação, não é? Ainda. Com certeza. Seremos salvos. Toda certeza. Tenha fé. Em todos esses últimos anos, eu sempre tenho invejado os seguidores do Senhor Jesus. Eles viveram com ele diariamente, face a face, ouvindo sua palavra diretamente. Como eram afortunados. Amém. Amém. Afortunados mesmo. Passei metade da vida crendo no Senhor. E a todo momento tinha esperança de vê-lo face a face. De viver ao lado dele. Hoje, esse grande sonho finalmente virou realidade. Fui realmente abençoado. Que grandes fortunas a encarnação de Deus trouxe à humanidade. Amém. Graças a Deus. Minhas orações pela chegada do Senhor finalmente foram respondidas. Finalmente vi a manifestação do Senhor e fiquei face a face com ele. Sim, graças a Deus. Deus é muito bom. Agora que o próprio Deus encarnou para fazer a obra de julgamento e castigo, finalmente há esperança de sermos salvos e entrarmos no reino dos céus. Graças a Deus. Essa
é a mais rara e mais valorizada das oportunidades. Amém. Amém. Isso. Minha nossa. Quando me imagino face a face com o Senhor, eu fico... sem reação. Nunca imaginei poder ficar face a face com o Senhor. Sim, com certeza. Foi a minha maior esperança em todos os meus anos de fé. É sim, é mesmo. Com certeza. Agora, meu desejo vira realidade. Amém. Amém. Deus é tão bom. Sua palavra é tão importante, tão verdadeira. Amém.